eu senti a falta de um nome. Um nome? Pra esses bate-papos. E aí eu pensei que eles vão acontecer toda sexta-feira e o nome dele é Sextou. A partir de hoje, Sextou. Aê, Brasil! Com bate-papos, certo? Certo. E por que que eu parei de fazer bate-papos durante 1 mês e meio? Quase. Não, acho que nem chegou a 1 mês e meio. Chegou a 1 mês e meio? Não lembro se chegou a 1 mês e meio. Vamos assumir que sim. 1 mês e meio, parei de fazer bate-papos. Por quê? Porque eu tomei um soco da vida. E isso me deixou desestabilizada. É porque você nunca fez aula de artes marciais. É por isso. Eu caí no primeiro soco. Que você aprende a tomar o soco, desviar do soco, defender o soco, tudo do soco. Eu não aprendi a lidar com o soco. A gente parou conversando sobre o mioma, muito. É verdade. Na verdade, a gente começou o bate-papo falando de várias coisas interessantes e incríveis na autoestima de milhões. E aí, em algum momento, eu fiquei monotemática. E como uma boa taurina com ascendente em touro e lua em aquário, chegou uma hora que a minha lua falou: meu anjo, você tá monotemática. Cala a boca. E aí eu calei a boca por 1 mês e meio. Já que a gente acordou que é 1 mês e meio. O silêncio às vezes é um respeito próprio, né? Sim. Eu vou falar de várias coisas aqui nesse vídeo pra gente se alinhar e a partir de agora caminhar com a vida e não apenas com o mioma, porque ele não é minha vida. Isso eu entendi nesse 1 mês e meio, assim. O mioma, ele tava se tornando parte de quem eu era. O fio condutor, né? E aí em um momento específico, eu pensei, se eu encarar o mioma como algo meu e parte de quem sou eu, no momento que eu tirar esse mioma, quem eu serei? Sabe? Eu tava usando o mioma como uma bengala emocional para puxar conversa. Sim. E isso acabou um pouco, e eu entrei nessa questão de quem é o mioma, quem sou eu, sobre o que são minhas conversas e por que que o mioma não me define. No momento que eu tava com tudo organizado, tudo tava caminhando maravilhosamente bem, eu tinha encontrado a médica que eu queria, que tinha me atendido bem, que tinha feito o exame, fiz aqui o meu último vídeo sobre o mioma, vou deixar o link aqui na descrição, explicando inclusive graficamente aonde estava meu mioma. Eu tava muito orgulhosa das descobertas. Até que eu cheguei para pegar efetivamente todas as informações da cirurgia e a minha médica falou: então, eu não vou poder fazer mais a sua cirurgia por causa do tipo de categoria do seu plano de saúde. Você vai precisar ir para outro médico. E aí eu fui marcar esse outro médico. E isso aconteceu, a consulta, 1 mês depois. Foi uma quebra de esperanças, né? Foi uma retirada de tapete. Atrapalhou meu planejamento, que era baseado em nada. E aí fui nesse outro médico agora no dia 22 de junho. E aí marquei minha cirurgia. A cirurgia vai acontecer no dia 7 de agosto, já informando aí todo mundo. Tenho muitos exames para fazer de hoje até o dia 7 de agosto. Vou me alinhar com este mioma e me preparar e preparar o meu corpo para essa cirurgia. E por causa disso, eu travei. Essa espera para consulta com o novo médico me desestruturou e eu não conseguia falar e nem pensar. E aí, uma cadeia de eventos aleatórios, como diz Dirk Gently, os eventos aleatórios da vida, começaram a me arrebatar, assim. Eventos aleatórios financeiros que não se resolveram até agora, eventos aleatórios de trabalho que não se resolveram até agora, eventos aleatórios estruturais, como, por exemplo, lembra que aqui tinha um armário e agora tem uma geladeira? Esse armário aqui, em um dia X de café da manhã, ele simplesmente caiu e quebrou. Sozinho, assim. E aí, sabe quando vai acontecendo um monte de coisa na sua vida que eram inesperadas e que você não queria que acontecesse e que são coisas que vão gerar problema, trabalho, reconstrução, compras, gastos, e você vai entrando numa bola de neve de negativismo? Eu passei o último 1 mês e meio em um longo processo de negativismo, achando que eu era a pessoa mais azarada do universo e que absolutamente tudo estava acontecendo comigo.
por algum motivo do universo querer zoar a minha vida. E eu pensando, gente, já não basta a minha questão de saúde, todas as outras questões também vão ser abaladas. E aí eu entrei em introspecção, reclusão, negação e antipatia social. Eu não queria falar com ninguém por causa disso. Porque eu ficava, cara, toda vez que alguém perguntar, oi, tudo bem? Que é uma pergunta tanto faz, o que você responde. Quem tá perguntando isso não quer saber da sua vida. Sim. Né? Quando a pessoa te encontra e fala, oi, Cris, tudo bem? Quanto tempo? Como você tá? O tudo bem e o como você tá, ele é só um tudo tranquilo e vida que segue. A pessoa não quer gastar mais do que 10 segundos com você. A não ser que essa pessoa seja sua terapeuta. E ela vai querer saber realmente como você tá. E aí você vai mentir positivamente e ela vai falar, sabemos que você não tá bem, fale mais sobre isso. E aí você vai pra verdade. Mas socialmente, as pessoas não querem saber os seus problemas, as pessoas não querem saber se você tá com dor, se você tá com questões financeiras, se você tá com questões estruturais da sua casa caindo aos pedaços por algum motivo aleatório. Ninguém quer saber de nada de você. E aí a gente entra nesse looping de mentir socialmente, estar angustiada internamente e você lidar com esse conflito, porque chega uma hora que você fala, minha vida é uma mentira, os meus discursos são uma mentira, minhas relações são uma mentira, vou parar de ver pessoas, porque eu não quero mentir mais. Eu vou parar de falar com as pessoas, porque eu não quero mentir mais. E aí você busca o caminho confortável de viver, que é se isolar, para não precisar dar satisfação para ninguém. E eu continuo nesse processo. Esse vídeo aqui não apaga o processo que eu tô vivendo. Porque eu acho que até tudo isso, pelo menos as questões que estão acontecendo agora na minha vida, se resolver, eu não vou conseguir dar um passo assim. Até engasguei agora. Eu não vou conseguir dar um passo tão colorido e bonito e divertido para as pessoas. E eu real acredito que as pessoas não queiram saber disso. As pessoas não querem saber das suas dores mais profundas, elas não querem saber o quanto a sua vida está indo por um caminho completamente desconfortável e errado, elas não querem saber disso tudo de verdade. E aí eu comecei a procurar outros lugares para colocar essas minhas emoções e essas minhas indignações. Sim. Então eu comecei a escrever um pouco mais, porque ali era para mim. E aí eu poderia dividir quando eu estivesse confortável, dividir quando eu acreditasse que era um tema que as pessoas queriam realmente saber o que estava acontecendo, o que eu pensava sobre aquilo. Mas no geral eu fiquei bem reclusa, socialmente também. Nos nossos encontros com seguidores, por exemplo, nas sessões de cinema, com família, com tudo, assim. Eu fiquei mais reclusa porque é difícil você abrir esse seu lado deu errado, sabe? O aspas, deu errado com as pessoas. É difícil você ter que se justificar. É difícil você contar algum problema pra alguém e fazer essa pessoa entender que você não quer uma solução vindo dela. Não é pra isso que você tá contando, sabe? Você tá contando porque te perguntaram. Oi, Cris, tá tudo bem? Não. Mas o que aconteceu? Aí você fala. Aí a pessoa, tem alguma coisa que eu possa fazer? Não. Porque é minha vida. E eu realmente preciso tomar controle da minha vida e tentar resolver os meus problemas da melhor forma possível, baseado na vida que eu construí. Mas é possível tomar controle da própria vida? Então, não. Mas a gente finge que sim, socialmente, né? Ah, tá. A gente finge que tem controle e a gente finge que tá tudo dentro da planilha da nossa cabeça, assim. Tá tudo certo. Os cronogramas estão todos certos, eu entendo meus problemas, eu entendo minhas situações e em algum momento tudo isso vai se resolver. E aí você vai vivendo essa ilusão, que é isso que faz a gente acordar todos os dias para continuar tentando resolver. Sim. Porque senão a gente desiste, não sai da cama e não é isso que a gente quer. Não. Então eu precisava desse tempo, eu precisava colocar minha cabeça em dia, eu precisava entender as minhas personas de internet, quem era Cris e Panda e o que Cris e Panda gostaria de entregar, o que é Cris Siqueira e o que a Cris Siqueira gostaria de entregar, e o que são outras partes de mim
que não se encaixava nem em Cris Panda e nem em Cris Siqueira. Olha. E eu fiz isso durante esse tempo e vou continuar fazendo pelo resto da minha vida, mas eu precisava desse tempo não compartilhando para eu poder me escutar. Quer dizer, eu precisava compartilhar comigo mesma algumas coisas. Interiorizar. Para eu entender esse caminho e a minha mente e os meus objetivos para essa nova fase da minha vida, que aparentemente vai ser bem diferente das fases anteriores. Só pelo que tá acontecendo no orgânico, assim, sem meu controle, já tá muito diferente. A minha estrutura de vida hoje, ela não está do jeito que eu gostaria, mas ela está. E aí ela tá me trazendo outras realidades e outras coisas que eu não planejei. E eu tô aprendendo a lidar com isso. Porque é aquilo, a gente não tem controle sobre tudo. Mas em algum momento você pensou que foi diferente? Como assim? Eu tô com muita rinite. Então eu vou ficar assim o tempo todo. Tipo, como é que você acha que chegou no ponto onde a falta de controle te fez se sentir incomodada? Foi diferente do que é hoje? Ou nunca foi diferente e você nunca parou pra pensar nisso? Eu acho que no momento que eu chegava num ponto, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Sim. Pessoas ansiosas lidam mal com a falta de controle. É isso que faz a gente entrar em crise de ansiedade. A partir do momento que eu vou deitar e os meus problemas vêm na minha cabeça sem solução, eu não tenho controle. E aí eu entro em processo de ansiedade. Hoje, eu acho que eu enxergo a minha falta de controle com o exercício diário como um exercício diário. Antes eu enxergava como um problema que eu precisava resolver. Sim. Hoje eu tento olhar para isso com sofrimento, isso não mudou. Eu olho para a falta de controle com sofrimento. Com angústia, né? Com angústia, com desespero, porque quem não queria, né, fazer isso aqui e resolver todos os problemas. Mas ao mesmo tempo eu entendo que talvez eu precise passar por isso. Eu fico projetando cenários felizes e cenários possíveis assim, não 100% felizes, mas cenários que possam vir de aprendizado com essa situação que eu tô vivendo. O que torna um cenário feliz porque você aprendeu algo com aquilo, né? Eu não tô aprendendo ainda, mas eu projeto esses aprendizados pra mim. Sim. Do tipo, pô, eu tô com esse problema aqui. Qual a oportunidade que eu tenho com esse problema que apareceu aqui na minha vida? É uma oportunidade de aprender a gerenciar melhor isso daqui? É uma oportunidade de aprender a criar mais oportunidades nesse ambiente, tipo a geladeira? Né? No momento que caiu, eu falei, eu não tô acreditando, tudo acontece na minha vida, por que tá tudo assim? Minha casa tá caindo aos pedaços, por quê? Não faz sentido, meu armário, por que ele tá quebrando? Primeiro, eu entrei no processo de negação daquilo tudo que estava acontecendo. Sim. Mas, tipo, 2 dias depois, a gente estava aqui na cozinha e o Panda falando, não, pode deixar que eu vou arrumar o armário no fim de semana, tá tudo bem. Aí eu falei pra ele, e se não arrumar? E se a gente não usar esse armário mais? E se a gente pegar a geladeira dali, trouxer ela pra cá e redistribuir as nossas coisas? Abrir mão de algumas que a gente não usa nunca e só redistribuir. E aí, em 5 minutos, a gente resolveu o problema. Criando um novo universo a partir daquele problema que aconteceu. E aí eu tô tentando aplicar exatamente essa mesma técnica com outras questões da minha vida. Porque eu não posso ficar acreditando que as coisas ruins acontecem porque eu mereço. Sim. E eu acho que esse é o meu grande aprendizado desse 1 mês e meio. Eu não mereço coisas ruins, eu sou uma pessoa boa. Eu faço o mínimo necessário por mim e pelas pessoas do meu entorno. Sabe o que eu fiquei pensando agora, enquanto você explicou isso? Quando você era criança, você brincava pouco de quebra-cabeça, né? Sua irmã brincava mais do que você. Sim. Mas essa prática de você brincar de quebra-cabeça, ela monta um cenário onde você tem diversos problemas, né? Cada peça é um problema, e você tem que encontrar onde essa peça se encaixa. Se encaixa, sim. Se você não encontra rapidamente, se você pega uma peça, olha pra ela e fala, cara, essa peça não se encaixa em nenhum lugar.
não tem lógica de você ficar ainda assim tentando encaixar ela em algum lugar. Sim, ela nunca vai se encaixar ali, ela não foi feita para ali. O papel dessa peça naquele momento essa peça é um problema, eu vou deixar ela de canto aqui e vou continuar construindo, porque em algum momento o encaixe daquela peça vai chegar. E eu vou entender quais são as peças que se encaixam aqui também. E é interessante como essas brincadeiras de criança às vezes montam uma metáfora para a vida. Mas as nossas experiências são isso, né? E se você tem uma realidade onde os problemas são sempre rapidamente solucionados, quando chega um problema que você não consegue solucionar, o que você faz? Se você não tem experiência para isso. Você cria essa experiência, então, né? Sim. E é muito engraçado, assim, porque eu tenho recebido muitas mensagens de vocês perguntando da cirurgia, se tinha mais algum vídeo de atualização. E no normal, isso me deixaria muito ansiosa. E eu simplesmente pegaria a câmera e faria o vídeo de tanto que vocês estão perguntando. Mas eu fiz esse exercício de não fazer isso. De não entrar nesse looping social das pessoas me pedirem uma resposta e eu ter essa resposta. Eu inventar essa resposta porque eu tenho que dar uma resposta. Eu não tenho. Eu não tenho que nada, diria a Cris de sempre, né? Eu não tenho que nada, eu não sou obrigada a nada. Então eu precisava me entender esse processo que eu tô passando, entender que o meu 2023, que eu planejei ser tão incrível, já que ele seria o primeiro ano completo de trabalho pós-pandemia. Sim. Né? Quando a gente saiu da CCXP em dezembro, eu falei, nossa, o próximo ano vai ser sensacional. E ele está sendo um ano, pessoalmente falando, obviamente não estou fazendo nenhuma referência a tudo de ruim que aconteceu na pandemia com o mundo inteiro, mas pessoalmente e profissionalmente, para mim, 2023 está sendo a minha pandemia pessoal. Está sendo mais desesperador e desestruturador do que a pandemia inteira, pessoalmente. Profissionalmente, eu prosperei muito mais durante a pandemia mundial do que em 2023. Sim. E aí eu comecei a colocar isso em perspectiva, porque às vezes a gente vai vivendo essas ondas de eu estava na pandemia e eu estava trabalhando muito, eu fiz obra na minha casa, eu descansei bastante, eu li bastante, eu tive tempo para mim, porque eu não tinha mais nada para fazer. Eu criei uma rotina saudável na pandemia de coisas que eu amava fazer, porque eu estava em casa o tempo todo e era isso que eu tinha para fazer. E eu estava bem comigo mesma durante a pandemia. Mas a gente não podia falar sobre isso. Você não podia falar, tá tudo bem. Todo mundo que dizia, tá tudo bem, mas eu entendo que o mundo... A gente tinha sempre esse subtexto ali de eu preciso me preocupar com o mundo e eu não posso dizer que eu tô feliz. Porque é a felicidade tóxica. Né? É a felicidade tóxica. E aí falou-se muito sobre isso, do tipo felicidade tóxica, a positividade tóxica e tudo mais. Porque você não podia expressar alegria em um processo em que o mundo estava morrendo com uma doença. Só que agora o mundo tá bem. Óbvio que o mundo não tá 100% bem, porque tem guerra acontecendo, tem um monte de coisa acontecendo, mas as energias estão um pouco melhores. Sim. Mas a minha pessoal não tá. E aí o contrário não vale? Eu preciso continuar dizendo que tá tudo bem? Se o mundo já tá recuperado ali das suas dores, dos seus sofrimentos, eu não posso dizer que eu não tô bem? Porque eu tô tendo o quê? Um negativismo tóxico sobre a minha própria vida? Tipo, eu nunca vou poder ser 100% transparente, então. E aí eu entrei nesse processo de, tipo, amigos me mandando WhatsApp. Oi, Cris, tudo bem? A minha vontade é dizer não. Mas eu tenho que dizer sim. Eu tenho que trabalhar a positividade tóxica comigo mesma. E aí eu me afastei de um monte de coisa nesse 1 mês e meio, porque eu pensei... Eu não quero exercitar a negatividade tóxica, eu não quero exercitar a positividade falsa, então eu vou ficar em silêncio. Eu virei o monge budista, em silêncio, fazendo voto de silêncio. Nossa. Sobre isso, assim, eu falei, eu não vou falar das minhas emoções e dos meus sentimentos. Porque, primeiro, as pessoas realmente não querem saber de verdade, elas estão seguindo um protocolo social, e eu não quero
jogar no colo de ninguém o que eu tô passando e o que eu tô vivendo e os dramas pessoais da minha vida, assim, não quero. E aí eu entrei nesse voto de silêncio. Só que eu acho que nesses últimos dias, agora, a gente conversou muito, eu e o Panda, sobre trabalho. A gente conversou muito sobre o nosso canal aqui do YouTube, sobre a nossa criação de conteúdo. E aquele discurso que eu fiz lá em fevereiro, num dos primeiros vídeos de bate-papo daqui, de que a gente não ia trabalhar para o algoritmo, isso ganhou uma força muito maior. Isso ganhou um propósito muito maior e uma construção de conteúdo muito melhor. Eu acho que o algoritmo, ele não dita a minha vida, ele não organiza o meu conteúdo, mas ele de alguma forma aterroriza. E por mais que eu fale de algumas coisas hoje, tanto aqui no Instagram, no site, aonde for, assim, que parecem ser para o algoritmo, na verdade não são. Eles são sobre mim. Eles são sobre a minha jornada e a do Panda como criador de conteúdo. Então, um exemplo aqui. Black Mirror estreou. A gente estava no meio do tudum. A gente queria muito cobrir Black Mirror. Normalmente, a gente faria uma maratochinha de Black Mirror. Né? Postando ali 6 vídeos de 6 episódios num mesmo dia para vocês verem. Mas a maratochinha, ela traz também alguns traumas, né? Para muita gente, assim, esse negócio de... Nossa, eu nunca mais consegui recuperar o meu ritmo de assistir série. É uma coisa que vocês falam muito pra gente. Sim. Eu preciso ver as coisas no meu tempo, com calma, pra digerir melhor. É uma coisa que vocês trazem muito pra gente. E a gente também ficou um pouco assim. Não, a criação de conteúdo é uma troca, né? É uma troca, exato. Não adianta a gente correr mais do que todo mundo o tempo todo e não adianta correrem mais do que a gente, porque não existe troca dessa forma. Eu não quero que vocês alcancem a gente, sabe? Eu quero ir com vocês, no meu ritmo aqui, do meu quadradinho. E a gente quer fazer tanta coisa, a gente tá fazendo tanta coisa. Panda tá estudando, tá lendo muito, tá fazendo muitos cursos. Eu tô lendo muito, tô ouvindo muito, tô absorvendo muito. E eu quero fazer tudo isso, sabe? Eu não quero largar coisas que me fizeram tão bem, hábitos que vieram pra mim na pandemia e que me fizeram muito bem. Eu não quero abandonar em prol de um sistema que demanda que eu faça a mesma coisa de sempre. Sabe? Eu acho incrível as pessoas que conseguem equilibrar todos os pratinhos, e tem vários criadores de conteúdo que são falso. assim. Não é Não, eu tô falando assim, pessoas que conseguem equilibrar vários pratinhos e sofrer em silêncio. Eu acho incrível pessoas assim. Mas eu não consigo. Eu não consigo sofrer só na terapia. Eu não consigo sofrer só no silêncio do meu lar. Só eu comigo mesma. Porque se você não estiver satisfeita com você mesma, você não consegue dar um sorriso na frente da câmera. Eu não consigo. Eu não consigo vestir um personagem. A pessoa que vem aqui gravar o vídeo pra vocês não é um personagem. E eu queria ser. De verdade, assim. Se eu pudesse escolher alguma coisa no meu trabalho, eu escolheria ser um personagem. Porque eu nunca falharia com nada. Eu conheço pessoas que criam conteúdo todos os dias e são um personagem maravilhoso na frente das câmeras, que dão conta de tudo que o público quer, que o algoritmo demanda, que a sociedade planeja, que as empresas querem, são perfeitas, não falam nada que questiona o sistema, que questiona as empresas, que questiona o público, que questiona o conteúdo. Eu sou uma pessoa naturalmente questionadora. Eu não tenho como vestir uma persona de aceitação e tranquilidade com um semblante feliz, se na minha vida pessoal, né, desligando a câmera, eu não tô assim. Eu não consigo ser duas coisas ao mesmo tempo. E talvez isso tenha me travado nesse último mês e meio. Eu tentei várias vezes. E travou em paralelo, né? Travou de uma forma em que os nossos vídeos continuaram saindo. Sim, sobre outras coisas. Exato. Então é aquele negócio de você reformular também a sua linha de rota, né? É isso. Recalculei muito a minha rota, sim, mas a única coisa que parou foram os papos. Sim, foram os papos. Mas é aquilo, né? Até os conteúdos que a gente faz, os conteúdos de entretenimento, as lives... tudo assim, se você assistir os conteúdos que a gente criou nesse último mês e meio, você vai ver que eu tô diferente. Você vai ver que a minha forma de falar tá diferente. Não, até o que a gente fala, né? Sobre o conteúdo,
entra um pouco das nossas frustrações ali naquele discurso. Sim, muito. Então, dependendo da semiótica que você assiste os nossos vídeos, se você enxergar com um prisma de o que está acontecendo com a Cris, você dá para enxergar, porque é muito transparente ali. É muito transparente. Então eu só não queria falar sobre mim. Mas sobre outros assuntos eu tava ok de falar. Isso. Da vida dos outros eu tava ótima para comentar. É. Da minha vida nem tanto. Mas eu queria muito firmar esse compromisso com vocês. Que lembrando, eu tenho lua em aquário, então esse compromisso pode se desfazer a qualquer momento. Ele pode se auto-implodir a qualquer momento. Mas eu quero muito ter esse momento de sexta-feira em que a gente senta, toma um café, está aqui o tradicional café, e bate um papo e atualiza vocês da vida, de pensamentos, de planos e coisas assim, porque eu acho que esse ambiente de troca foi uma das coisas mais incríveis que a gente conseguiu construir aqui no YouTube. Passou um mosquitinho agora aqui na frente da câmera. Uma das coisas mais incríveis que a gente conseguiu construir. Eu sei que esses vídeos de papo, e isso foi uma outra coisa que me pegou muito, bagunçaram muito o algoritmo do nosso canal do YouTube também. Isso foi uma análise externa que fizeram pra gente. E é real, o YouTube precisa de um nicho, né? E isso é uma outra questão, assim. O YouTube não sabe sobre o que falar se você altera completamente a linha de editorial. E aí ele não entrega para as pessoas, porque a internet tenta te fazer viver uma bolha. E eu e o Panda somos avessos, a gente tem alergia à bolha. Isso. Entendeu? A partir do momento que colocam a gente na bolha, a gente fura a bolha e vai pra outra. Entendeu? A gente sai correndo que nem os doidos, Forrest Gump, assim. A gente tá correndo há 1 mês e meio da bolha. Porque a gente não quer bolha. A gente quer ser a gente. E um dia a gente tá feliz, no outro a gente tá triste, no outro a gente tá militante, no outro a gente tá com raiva, no outro a gente tá feliz de novo. E é isso, não me encaixa no negocinho, entendeu? Porque a gente tem... sabe? Alergia. Eu lembro quando a gente tava namorando que você falava assim, tipo, nossa, você é tão fofo que eu gostaria de te botar num potinho e botar em cima da prateleira. Como é que você Duas se coisas, sente? Deixou de ser fofo e isso é uma maluquice, né? É uma escravidão, é uma escravidão. É uma prisão. É uma prisão. Mas isso é forma de falar, né? Então, muitas pessoas falam essa parada do potinho. Nossa, assim. Mas é horrível. É horrível. Mas é isso que eu queria compartilhar pra vocês. A partir dessa semana, sextou comigo aqui, batendo papo e falando dos sentimentos, emoções, vivências e causos aleatórios da semana. Sim. Eu acho que tem muita coisa que a gente gostaria de compartilhar com vocês. A gente tá, como boas pessoas nascidas no primeiro semestre, a gente tem um ciclo curioso, eu e o Panda. A gente muda muitas coisas no segundo semestre. A gente tem esse hábito recorrente. Você acha que você ganha mais força no segundo semestre? Eu acho. É como se eu entendesse que o ciclo que eu iniciei no início do ano, ele tivesse maduro. E aí eu posso dar um passo. Então, eu sempre imagino que no primeiro semestre eu sou uma semente que está crescendo as raízes. É isso, mas é isso. No segundo semestre eu começo a sair da terra. É isso, a gente tem esse hábito, nós somos pessoas de ação no segundo semestre. Isso. E de muita reflexão e plenitude emocional no primeiro semestre. Isso aí. Ou desplenitude, né? Ou destruição emocional, que passa por um sofrimento. Mas é isso, comenta aqui se você gosta dos papos, se você tá gostando dos outros conteúdos também. Lembrando que tá tendo vídeo ou live todo dia aqui no canal. Então, ativa as notificações. Vem fazer parte do nosso mundo, que é plural, não é uma bolha e que respeita nossas emoções e sentimentos. Eu espero que você faça o mesmo por você. Beijo. E semana que vem eu sesto com vocês de novo. O sesto é muito feio. Mas sesto é de dormir de tardezinha. Mas não é isso que eu quero. Semana que vem a gente vai sextar de novo. A gente pensa. Qualquer coisa, coloca aqui o que a gente faz. Beijo. Tchau. Tchau.